viajar de novo? Essa é uma viagem incrível que descreve a minha primeira aventura internacional. Foi quando eu, pela primeira vez, peguei um avião e fui para Inglaterra. Essa viagem surgiu de uma maneira muito inusitada, muito surpreendente. Eu estava ainda jovem, terminando o segundo grau, que hoje em dia é o ensino médio, e trabalhava. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde até umas 20 horas num curso de inglês. E eu falava inglês com os alunos. Eu já tinha feito curso, já era formada e tal. E a minha madrinha telefonou e eu estava chegando em casa e eu atendi o telefone correndo e falei inglês com ela. Ela ficou surpresa com a minha fluência e, sem querer, né, o universo criou um convite para ela, que trabalhava numa multinacional, para ir fazer um trabalho lá na Inglaterra. E ela decidiu levar o filho dela, de 8 anos, o Marcelo, que hoje é meu afilhado querido, e ela me convidou para acompanhá-los. Por quê? Porque enquanto ela estivesse trabalhando, ela ia ficar tranquila sabendo que alguém ia estar pegando o Marcelo na escola, ou levando, e ajudando também a manter o português dele, e alguém que soubesse se virar em inglês, né? E enquanto ele estava na escola, eu também estava na escola aprimorando o meu inglês. Então, digamos que essa viagem foi assim uma grande ponte transformadora para minha vida. Por quê? Eu nunca tinha imaginado pegar avião, cruzar o Atlântico, e tão jovem, né? Minha mãe, com 50 anos, se deu um presente, que foi uma viagem para a Europa, e eu, tão jovem, consegui esse feito, né? E nós fomos morar, né? Era um período de pelo menos 3 meses, e a gente acabou indo morar numa cidade chamada Ascot, e moramos num condomínio de casas dentro de um clube de golfe. Ou seja, tudo muito bonito, né? A natureza muito próxima e abundante, tinham lagos. E nessa cidade, os cavalos, eles eram um símbolo. Por quê? Porque existe um evento anual famosíssimo no Reino Unido, que eram as corridas de cavalo, né, como um esporte lá em Ascot, onde as celebridades reais e da alta sociedade usavam os chapéus da moda, enfim, era algo muito importante, era como um carnaval no Rio de Janeiro ou na Bahia, enfim. E assim, era uma região não muito longe de Londres, mas mais rural, né? Só que estruturada, né? Era uma cidade, né? E eu confesso que eu tive poucas experiências rurais ali. Só que eu percebi que estar em outro país me proporcionava tanta descoberta. E o mais curioso é que quando você está longe do seu país, você começa a comparar como que as coisas são em casa. Por quê? Porque as coisas são tão automáticas que muitas vezes não se percebe e nem se dá o valor, né? Então, assim, uma coisa que eu senti muita saudade era da comida, né? A comida brasileira é muito farta, frutas, legumes, feijão preto. A gente até comprava alguns elementos, alguns ingredientes para trazer
essa cultura gastronômica brasileira para casa, mas nem sempre a gente conseguia, né? A carne, principalmente, enfim, que é muito diferente. Mas a saudade, a forma como as pessoas se comunicam no nosso país, são coisas que a gente só percebe quando a gente está fora. E olha que não é uma questão de linguagem, né? Eu já falava inglês, então eu tinha o mínimo de fluência para trocar informações com os ingleses. Mas a cultura era mais fechada. E então, essa forma incrível como as pessoas se comportavam foi a primeira coisa que me chocou na Inglaterra, né? Depois eu fiz uma amizade, né, que era uma moça que era filha do dono de um pub, tipo um bar e restaurante. Aliás, lá foi o lugar onde eu provei um prato típico inglês e me apaixonei e aprendi a fazer. E até hoje eu faço, que é o carneiro com molho de menta. E o carneiro é uma coisa muito, muito específica dessa região, e também na Inglaterra toda é possível comer, né? Só que virou o meu ídolo gastronômico. Eu percebia, por exemplo, detalhes mínimos do tipo: a torneira, em vez de fechar, quando no Brasil fechava para um lado, para a Inglaterra era pelo outro, ou seja, toda vez que eu ia lavar a louça, escovar os dentes, eu, em vez de fechar, eu abri e tomava um banho. Então, outra coisa era a forma de dirigir, né? Então, na época eu não dirigia, graças a Deus, mas o volante era do outro lado. E em vez de ter cruzamento, tinham as rotatórias. Então, às vezes, eu estava com a minha madrinha, Tereza, ela falava: então, posso ir? Aí eu olhava para um lado: pode. Aí ela falou: posso nada, você tem que olhar para o outro lado. Então, é muito curioso como a gente fica no piloto automático, dentro do lugar conhecido, do lugar da nossa cultura, da nossa casa. Só que se a gente parar para pensar, muitas vezes esse choque cultural, ele acontece dentro do nosso país. E por que não dentro do nosso estado, do estado onde a gente está morando? Né? Uma das minhas viagens anteriores, que foi para Miguel Pereira, nossa, a mentalidade das pessoas, a forma das pessoas falarem, né, tratarem, receberem as pessoas, o clima muda, né, a comida muda, tudo muda, né? E a gente consegue, se prestarmos atenção, perceber esses detalhes, né? Então, tem coisas que são mais sutis e tem questões, comportamentos e culturas que são muito mais radicais, né? Então, eu frequentei escolas de inglês, onde eu convivi com pessoas de todos os países, de vários países, japoneses, chineses, turcos, franceses, e cada um, enquanto aluno, trouxe uma experiência, uma história diferente e curiosidades. Tem coisas que, por exemplo, na Inglaterra é muito comum tomar água da torneira, no Brasil não é, quando você mora numa cidade grande que tem muito cloro. Então, no mercado, na feira livre, você jamais deve colocar a mão na fruta, porque senão você vai levar uma bronca. Então, tem coisas que no Brasil, por exemplo, você vai na feira
ou no mercado, você compra logo aquela penca de banana ou saco de laranja. E lá tudo é por unidade, o preço é por unidade. Então, por quê? Porque o clima é diferente. Então, para cultivar a banana, eles têm que importar. Então, tem várias coisas que eu comecei a valorizar mais no meu Brasil, depois que eu me dei conta, quando longe, que na Inglaterra eu não tinha, ou quando tinha era muito diferente e não de tão boa qualidade, né? Por outro lado, tinham coisas maravilhosas também, claro, né? Eu lembro que a Tereza e o Marcelo, sempre que a gente podia, a gente fazia pequenas viagens a castelos, viagens a Londres, a museus, Museu de Cera. A gente visitou o palácio, vimos aqueles soldadinhos da realeza, fomos no Buckingham Palace e ficamos um pouco intrigados com aquele soldado que mesmo que se você fizesse careta, ele estava ali muito sério, muito firme, né? Então, o brasileiro é mais descontraído, né? Ao passo que o inglês é mais sério, mais severo. Mas, na verdade, depois que eu conheci a Louise, essa minha amiga do pub, eu descobri que a forma deles se tornarem amigos que era diferente. Então, eu sempre sugiro, quando você for num lugar, não importa se é em outro país ou não, vá aberto para conhecer novas culturas, uma nova experiência e deixe a pessoa livre para ser espontânea, natural, através da forma deles falarem, né? Não tente trazer o que é do seu país ou da sua cidade para o lugar que você está visitando, porque senão você acaba inibindo a pessoa de se abrir e de gerar uma surpresa, uma nova experiência, né? Bom, 3 meses depois da chegada, a gente foi em 97, então eu lembro que chegamos no tempo estava muito ruim, né? Ruim como com uma leve neve, né? Não teve neve de cobrir carro, mas estava muito frio, né? E a gente aqui no Brasil, pelo menos no Sudeste, a gente não está muito acostumado a baixas temperaturas, né? Então eu sofri bastante. E eu lembro que no verão, né, depois que a Tereza e o Marcelo voltaram para o Brasil, eu fiquei mais 2 meses e eu comecei a frequentar um clube chamado Clube Internacional dos Estudantes, onde eu pude participar de algumas excursões maravilhosas, uma delas que foi em Gales, numa região que era fronteira com a Inglaterra. E foi incrível, porque era uma área rural, a gente dormiu num celeiro, que era tipo um albergue com bicamas, e andamos a cavalo. Eu lembro que eu fiz uma caminhada e a gente subiu até o topo da montanha que divide a Inglaterra de um lado e Gales do outro. Impressionante que de cada lado tem uma paisagem totalmente diferente. Bom, eu acho que essas são as minhas experiências preciosas nessa aventura que eu tive na Inglaterra, que foi maravilhosa e que depois me inspirou a querer voltar. De alguma maneira, eu fui sem expectativas nessa viagem, né? Apesar de eu ter trabalhado com pessoas que moraram na Inglaterra ou nos Estados Unidos, eu preferi não criar um preconceito e sim chegar num lugar com o coração aberto a novas experiências e aquela cultura que é o melhor que aquela cultura pudesse me oferecer. Enfim,
Espero que você tenha gostado e, por favor, me conte aí um pouco se você já passou por essa experiência de sentir um choque cultural, seja numa viagem internacional ou seja numa viagem dentro dos limites do município onde você mora ou no mesmo estado, né, que você mora, né? Então, eu acho que grandes surpresas podem estar guardadas, né, em bairros, em ambientes diferentes, né? As minhas viagens de infância, a gente tinha um choque cultural em questão de 1 hora de carro, ou 40 minutos. Enfim, se gostou do vídeo, dá um like no canal, se inscreve, compartilha. Quem divide multiplica. Um abraço, até logo! E não esquece, bora viajar de novo nas suas memórias e nas minhas. Até logo!